Olá, sejam muito bem-vindos a mais um XenoCast, o podcast que te deixa atualizado das notícias do mundo jurídico. Eu me chamo Cíntia Pereira e hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, muito desafiador para os escritórios. Nós vamos falar sobre um tema que tem transformado o mercado jurídico, que é a inovação na gestão estratégica de processos de volume. E para isso, nós convidamos hoje a nossa diretora Paola. Paola está aqui conosco, ela é responsável pela área da Legal Operations aqui no Xenu e tem liderado iniciativas essenciais na condução dos processos, na condução das estratégias aqui no nosso escritório. Paola, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Cíntia. É um prazer estar aqui novamente no XenoCast e falar com você que tem sido uma grande apoiadora e tem contribuído muito através dessa área trabalhista e de volume com as iniciativas do setor de Legal Operation, e a gente tem crescido muito graças ao seu apoio e às suas ideias aí também. Então tem sido uma parceria muito frutífera, então é um prazer a gente vir aqui bater papo. Bom, Paola, a alegria é toda minha de poder compor o time Xenu na condução dos processos de carteira de volume. E hoje, nesse nosso bate-papo, nós vamos entender um pouco mais sobre a tecnologia, sobre a inovação, como ela pode nos auxiliar, né, nos dar todo o suporte, tanto no atendimento ao cliente, como solução internas do nosso escritório. Ou seja, a Legal Operations, Legal Ops, né, como alguns chamam, ela tem sido realmente uma solução, né, quando bem utilizada, e é o caso do escritório que tem você na condição, né, do Legal Operations. Então, tem sido uma ferramenta muito que tem entregado muito resultado para nós. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é Legal Operations? Bom, Legal Operations é um termo relativamente recente e muita gente chama também de Legal Ops, mas é um conjunto de práticas que visa melhorar a qualidade e a eficiência dos processos e procedimentos jurídicos. Então, é o conjunto das melhores práticas operacionais que tem por objetivo entregar qualidade e eficiência nos departamentos jurídicos. Então, a gente tenta controlar, melhorar fluxos de procedimentos, gestão de financeira também, gestão de controle de gastos, melhorar a qualidade dos processos internos, diminuir risco, tornar o setor jurídico mais estratégico e menos oneroso. Então, a nossa ideia é ser uma área de suporte, de apoio, que trabalha em conjunto com os times técnicos e dando apoio para esses times técnicos. E dentro do Xenu, a gente tem por objetivo liberar e criar fluxos para que esse time faça mais com menos. Assim, eu falo que essa é a nossa missão. E para que o time técnico possa mesmo se dedicar a pensar e fazer as áreas mais estratégicas e fique liberado dos outros assuntos que são um pouco mais burocráticos. E a gente está o tempo inteiro pensando assim, como esse time pode fazer mais e melhor? Como ele pode ser mais produtivo? Como ele pode ser mais seguro? Como a gente pode correr menos risco aqui? Como a gente pode entregar um trabalho melhor para o cliente? Então, é a área que está dedicada a criar esses processos e a olhar para essas áreas, sempre com esse olhar e desburocratizar um pouco esse trabalho do advogado das áreas técnicas. Hoje nós temos uma controladoria composta de cerca de 15 pessoas, é um time até enxuto, pelo tanto que a gente tem entregue, mas é um time que está bastante empenhado e dedicado para que esse Legal Ops, se a gente for considerar só o Legal Ops envolvido nas etapas jurídicas, mas hoje a gente tem braços do Legal Ops dentro do time de RH, gestão de pessoas, dentro do time de financeiro. Então, a gente hoje é um grande núcleo do escritório e todas as áreas do escritório, todas as diretorias estão muito ligadas ao Legal Ops para dar esse apoio para que a gente de fato possa ter um escritório mais alinhado a esse propósito de eficiência, qualidade e, de fato, ter uma entrega diferenciada. E aqui na condução da gestão estratégica, né, dos processos da carteira de volume, que eu faço na parte técnica aqui no escritório, no trabalhista, eu posso dizer que realmente todo o time do qual você se cerca para fazer a entrega, né, dentro da proposta Legal Ops, ela tem se mostrado muito eficiente, muito eficaz.
nós temos aqui na parte técnica uma segurança e até um certo conforto com as entregas que estão sendo feitas. E é possível mesmo visualizar as mudanças que o escritório tem apresentado para nós aqui do técnico, que tendem a isso mesmo, a trazer mais tranquilidade, a gente poder dedicar mais à parte técnica, então dá também uma entrega melhor para o nosso cliente. E também, por outro lado, a segurança nesse processo, né? Todas as ferramentas de inovação que têm sido apresentadas pelo escritório para nós, no técnico, elas têm se mostrado mais seguras. Tem nos dado segurança para atuar, sabe? Isso é muito importante para nós. Mesmo. É a gente conseguir entregar agilidade, escala, em volume, mas sem perder segurança, qualidade de entrega, eficiência, que é a marca do nosso escritório, né? O cliente que nos procura, independente de ser um cliente de volume ou não, ele quer o diferencial do Xenu, que é a qualidade no atendimento e a qualidade técnica. Então, a gente precisa garantir que isso se mantenha, independente de ser uma advocacia de volume. É isso que a gente tem buscado através de ferramentas de inovação também, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Bom, você pode contar para a gente quais são as principais mudanças que vocês implementaram até agora no Xenu e que mais impactaram a eficiência, né, nas entregas, a eficiência do trabalho do time, mais uma vez, tanto o técnico quanto também o próprio back-office, né, que nos dá todo esse suporte. A gente pode falar de algumas, e aqui eu queria separar algumas que são voltadas para o nosso time interno e outras que são para o time externo, né, para o nosso cliente, assim. Para o time interno, eu cito algumas que primeiro começou muito com revisões de fluxos internos. Então, desde revisões de workflows, de prazos, sentar com as áreas para conversar e entender as dinâmicas de prazos, para construir fluxos direcionados e específicos para o cliente, ou seja, você limpa aquele volume de prazo enorme que o advogado recebe, para ele passar a receber só aquele prazo que é relevante. Isso foi um ponto que a gente fez, que nem é uma grande inovação, vamos dizer assim, mas é o sentar e destrinchar aquele assunto num olhar de legal operation personalizado. Isso foi uma grande qualidade. E aí a gente juntou com a inovação ao criar gatilhos de sistema relacionados ao cliente e separar o que é atribuição de controladoria e o que é atribuição para a área. Ou seja, fica muito claro que nisso aqui o setor técnico nem precisa se envolver. Determinados gatilhos, por exemplo, para alimentação do sistema de clientes, para pedir cálculos de assistente, para avisar clientes de perícias, são fluxos que nem passam aí mais pro advogado, ou seja, a área nem se ocupa mais desses fluxos. Então, a gente criou um fluxo muito automatizado, todo dentro do sistema e muito dividido nas responsabilidades de cada um, então gerando, inclusive, prazos automáticos. Um outro fluxo que a gente fez foi através de uso tanto de inteligência artificial quanto de robô, para a gente ter gerações de petições automáticas conforme os temas que os processos envolvem, mas não são petições automáticas robotizadas. Ao contrário, teve uma inteligência grande técnica no desenvolvimento dessas peças. Então, o time trabalhou intensamente no desenvolvimento dos tópicos. Então, tópicos muito personalizados, mas depois que os tópicos foram criados através de um trabalho técnico muito extenso, a gente conseguiu criar uma ferramenta de robô em parceria com um parceiro nosso, que ele já cria uma minuta de defesa conforme os tópicos que aquela peça exige, mas depois aquilo volta para o advogado refinar. Então, ou seja, você ganha em agilidade, mas você não perde em qualidade, porque foi nosso advogado que está fazendo a peça, ele é que conhece o caso, ele é que conhece as estratégias do cliente, mas a gente ganhou muito em eficiência, em rapidez para fazer isso. Esses são alguns dos exemplos que a gente tem. Uso de inteligência artificial também para identificar quais são esses tópicos que precisam ser levantados e que precisaram ser criados. Também foram ferramentas que foram bastante importantes para a gente. Isso na visão interna nossa aqui, de desenho de fluxos, etc. Para o cliente, e também na nossa visão interna, e que também afetou o cliente externo, a gente criou templates de comunicação com os clientes, que assim, não só o advogado gasta metade do tempo
para comunicar uma decisão ou um prazo ou algo que aconteceu no processo para o cliente, porque a gente tem os templates já pré-comunicados, como eles vão numa linguagem muito mais acessível, muito mais visual, bonita para o cliente. Então, no fim das contas, a gente acabou afetando as duas pontas. O advogado gasta menos tempo para fazer e o cliente recebe aquilo de uma forma muito melhor. Ele tem numa tela já o que foi o ganho econômico daquilo, as informações que ele precisa de tomada de decisão, se ele vai recorrer ou não. Então, eu acho que torna muito mais rápido, inclusive mais fácil e dinâmico o trabalho do cliente, que na outra ponta precisa tomar decisões de forma muito rápida. Ele tem uma carteira de volume muito grande para tomada de decisão. E construção de fluxos também com o próprio cliente. Isso aqui eu quero receber, isso aqui eu não quero. Então a gente automatizou isso tudo dentro do sistema, para alguns casos nem ir para o cliente. E na etapa do cliente final, eu acho que um grande ganho que a gente teve foi a construção de BIs que dão as informações em tempo imediato assim, para o cliente. Ele não precisa nos pedir relatório de nada. Ele tem acesso ao BI e as informações que ele precisa em tempo real, inclusive para ajudá-lo a tomar a decisão. Acho que isso é um grande diferencial e uma demonstração de parceria. Essa parte de comunicação clara, visual também, eu acho que foi uma grande qualidade assim, para o cliente, para essa tomada de decisão. Acho que esses são alguns exemplos que eu citaria aí de inovação que são muito adequados. E os nossos videolaws, assim, que acho que é um produto que tem feito muito sucesso, que é criar um vídeo que explica um tema que às vezes é massificado e você consegue usar ele em vários processos. Então, você cria aquele vídeo tese que a gente chama quando ele é de massificado, né? Que explica uma dor do cliente de forma visual, didática, para o juiz que vai interpretar aquele caso ali, literalmente desenhada. E a gente tem visto muita eficiência e muito boa receptividade no judiciário. Então, acho que são produtos que a gente desenvolveu. Alguns começaram já pensados para essa carteira de volume, outros começaram pensados para uma carteira estratégica e foram sendo adaptados para a carteira de volume e acabaram fazendo muito sentido na carteira de volume. Então, essas são algumas das produções da nossa área de Legal Ops, que dentro do escritório também se confunde muito com a inovação. Elas estão caminhando sempre muito juntas, porque eu acho que não tem como deixar de ser, porque eu falo que assim, onde tem uma dor, tem uma oportunidade para uma melhoria de processo e uma oportunidade para inovar. Então a gente está caminhando junto ali, porque não tem como ser diferente. É interessante ouvir Paula falando, né, desses casos, da inovação que o escritório apresenta, da tecnologia que permite trazer essa inovação, tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo, porque a cada momento que ela foi falando ali, eu fui me lembrando de alguns produtos que nós já entregamos, de alguns produtos que eu já usei, né, do nosso escritório, a possibilidade de usar os videoteses ou videolaw, ele abre portas mesmo, né? A gente consegue resolver mesmo a dor do cliente em vários processos com soluções simples, né? Inovadoras, mas soluções simples, muitas vezes, que são trazidas pela possibilidade da utilização do Legal Ops. E falando do Legal Ops, em um dos episódios anteriores aqui no Xenocast, foi falado sobre a Mandala, né? E aí a Mandala, ela tem ali vários pontos de conexão, se é que eu posso, né, dizer assim, mas a gente consegue aliar a gestão financeira, a governança das informações, né, do cliente, a própria inovação. Então, eu acho que o Legal Ops chega para sanar ou para ajudar a suportar uma dor, tanto dos escritórios mesmo, mas muito mais interessados em trazer eficiência, trazer facilidades para o cliente, né? Eu sempre falo com o nosso cliente que nós somos parceiros deles. É isso. Né? Sempre. Então, tudo que a gente busca visa melhorar tanto, né, o nosso cliente interno mesmo e principalmente o nosso cliente externo. Trazer para ele essa melhoria mesmo, essa tranquilidade e eu sempre uso a palavra segurança. Né? A gente traz tudo isso, mas com muita segurança para o nosso cliente, para ele poder utilizar. E acima de tudo, dá essa noção interna também no escritório de eficiência, assim. Tá todo mundo muito comprometido com a eficiência. E isso transparece para o cliente. Então, assim, você não vai, a partir do momento que você está comprometido com a eficiência, você vai, inclusive,
pesar, ao sugerir um recurso para o cliente, os aspectos econômicos também da decisão. Você não vai pesar só o aspecto jurídico. E aí ele consegue perceber um diferencial no escritório. Peraí, eu vou até deixar de ganhar o acompanhamento mensal desse processo, mas eu estou mostrando parceria, porque eu acho que não vale a pena você recorrer aqui, porque o que você vai me pagar não vale o que você vai ganhar lá na frente. Então, isso é ser parceiro de negócio no nosso entendimento. Então, às vezes, a gente mostra esse dado para o cliente. A gente fala, olha o tanto que você está economizando, deixando de nos pagar, mas vamos seguir aqui e a gente prefere pagar essa condenação. E, às vezes, a gente produz documento e muitos desses produtos surgem também, muitos dos dados que a gente produz, de insights que as próprias áreas. Você mesmo já nos pediu alguns BIs e algumas produções de dados para levar para o cliente para falar, olha, eu estou com um feeling que tal juiz está indo nessa linha aqui, vamos confirmar? Vamos levantar as nossas últimas decisões sobre esse assunto aqui, a gente produz o gráfico, você confirma seu feeling ou não e leva aquilo para discutir para o cliente. Então, eu acho que é muito isso, é o Legal Operation conseguir dar argumento e ferramenta também para o advogado confirmar ou não aquele insight que ele tem e levar o dado para o cliente para debater. Acho que isso faz muita diferença também na nossa condução do dia a dia. Posso afirmar que faz, porque realmente já precisei utilizar esses dados que foram fornecidos pelo Legal Ops e, de fato, são dados que, né, a partir do momento que eu tive a confirmação daquilo que a gente sente, né, ao conduzir os processos, a gente tem uma percepção. E aí, obviamente, ela se confirmou com os dados. Né? E os dados hoje que a gente tem dos clientes, né, dos processos, da condução dos processos, eles são, assim, muito importantes para a gente olhar para trás, ver o que pode ser melhorado, né, e ter também a perspectiva de futuro e apresentar isso para o cliente. Né? Muito bacana. Bom, Paola, a gente falou de muito do que a gente fez, né? A gente tem aí já alguns resultados muito exitosos, mas conta pra gente, divide com a gente quais, nessa implementação, né, quais foram os maiores desafios, as maiores dores que você encontrou na implementação e principalmente quando a gente fala do volume que existe, né, na carteira do massificado, nessa gestão estratégica da carteira de volume. Bom, foram muitos, né? Assim, como qualquer mudança que a gente faz, e é uma mudança um pouco de cultura também do direito. Eu falo que a gente saiu quase que da idade da pedra para ir para um caminho muito inovador que o direito está seguindo, como o mundo saiu também. E o direito foi uma das últimas áreas a seguir esse caminho, né? Outras áreas já trabalham com inteligência artificial, com isso de forma muito natural há muito mais tempo do que a gente. Sim. A gente resistiu um pouco para ir. Mas assim, um desafio que eu acho que muitos escritórios encontram, e felizmente aqui a gente não encontrou, foi o desejo da liderança. Os nossos sócios se convenceram muito rápido dessa necessidade. Eu sei que isso não é um padrão. Felizmente, nós somos uma sociedade de jovens, assim, os nossos sócios são todos jovens e eles não resistiram tanto. Eu sei que isso não é comum. Alguns escritórios, especialmente os mais tradicionais, mais antigos, a gente ainda percebe alguma resistência na alta liderança de já é hora de ir para esse caminho. Esse desafio, felizmente, nós não tivemos. Mas é claro que a gente enfrentou resistência dentro do escritório, né? Tanto de pessoas que acharam que desconfiaram, que desconfiam ainda de inteligência artificial, se isso funciona mesmo, se é hora de ir para isso mesmo, se isso não vai substituir o advogado, de medo de usar a ferramenta. Um outro obstáculo que a gente vê é que a gente vê muita opção, especialmente de ferramentas, softwares, entregas, e é até difícil fazer uma peneira nisso, porque assim, eu brinco que tem muita entregativa, muita narrativa e pouca entregativa e menos ainda acabativa, assim, porque tem muita gente que promete mundos e fundos, na hora que você conhece o software não é bem assim e alguns não conseguem nem levar o projeto até o final. Então, é um outro desafio também você conseguir entregar e escolher, no meio de tanta opção que tem no mercado, qual que é aquela que realmente vai atender a sua dor. E um terceiro desafio é conseguir também frear o impulso de achar que a tecnologia é a solução para tudo.
Porque tem tanto software bacana que quando você vai nas apresentações você fica assim um pouco enlouquecido, que você quer contratar tudo. Mas você às vezes não tem braço para implantar aquilo tudo. Assim, tem coisas maravilhosas no mercado, muito legais mesmo. Tirando esses que eu falo que não conseguem entregar e tudo, mas também tem muita coisa que consegue entregar. Mas tem muita coisa que você não consegue implementar. Se você for contratar tudo que você sonha, que você vê, primeiro que você não tem orçamento para fazer tudo e você não tem nem braço para conseguir entregar tudo. Então é também um desafio é conseguir também definir as suas prioridades ali dentro de todas as opções que tem e fazendo a implementação com cuidado, assim, sabe? Definindo o que é o mais importante que você tem para fazer e elencando o que é, por onde você vai começar. Porque muitas vezes a inovação que a gente precisa e que é a que vai gerar mais impacto, dentro do escritório a gente viu isso mesmo, nem é uma grande inovação tecnológica. É inovar pequeno, num processo que tá ruim interno, que é só você mexer num jeito de fazer uma coisa, substituir uma planilha de Excel por outra planilha de Excel mais eficiente, ou tirar uma planilha de Excel que tá burocratizando um negócio que ninguém usa, mas todo mundo tem que preencher. É mudar um jeito de lançar alguma coisa que tá todo mundo fazendo de um jeito que ninguém sabe por que tá fazendo, só tá fazendo porque mandaram fazer, sabe? Ninguém entende. Então, assim, às vezes é tirar também esse anseio da inovação super disruptiva e começar a inovar no simples. E eu acho que é muito importante também, que é uma coisa que a gente, claro, e eu acho que é aprender errando também, um outro desafio que eu falo é, primeiro, conseguir vencer a cultura do acostumar com erro. Porque para inovar, não o erro do perder prazo, esse a gente não deve acostumar nunca. Mas assim, para você inovar, você precisa cometer pequenos erros no processo, não no processo judicial, eu falo no processo da inovação. E nós, advogados, nascemos, assim, crescemos com a cultura do somos perfeitos, assim, não queremos errar nunca. E no processo de erro, eu brinco porque, assim, durante a inovação a gente lida com um time da informática, do marketing, que são pessoas muito mais descoladas nesse aspecto, assim, eles tratam o erro com muito mais naturalidade, assim. Pô, vamos fazer, se não der certo a gente faz de novo. Tipo, vamos tentar, gente. Pra gente fazer isso, vamos tentar, se não der a gente faz de novo, é muito difícil. Então, esse é um super desafio, que é mudar essa cultura do vamos tentar, se não der, a gente faz de novo. Então, esses são alguns dos desafios. E eu acho que um conselho, se eu posso dizer assim, que não é bem um desafio, a gente precisa escutar no começo, antes de começar a gastar toda a energia, aquele que vai ser impactado. Porque às vezes a gente fica ali dentro do nosso escritório pensando assim, nossa, e se a gente fizer aquilo pelo cliente? Eu acho que ele vai gostar muito. E às vezes a gente gasta uma super energia e quando a gente entrega para o cliente, ele fala, é legal, mas não me impacta tanto. Sim. E às vezes se você tivesse perguntado para ele na largada ou para o advogado interno, assim, o que é a sua dor? Às vezes a dor dele é uma coisa que você nem imaginou. É tipo assim, uma coisa que é super fácil de resolver. E você tá gastando energia, buscando resolver um problema que é super difícil de resolver e que não é o que causa o impacto. Então, eu acho que é primeiro, assim, conversar com o russo, sabe? Assim, combinar primeiro com quem vai ser impactado pela questão. Qual que é o problema dele, assim? O que você quer que a gente resolva primeiro? Conversa com o cliente. Qual que é seu problema, assim? O que você quer de mais importante que a gente comece? Vamos começar por aí. Às vezes, se esse problema for muito grande, vamos fatiar ele, vamos começar por um pedaço menor dele. Então, assim, acho que esses são os grandes desafios. Acho que eles são muito mais culturais do que... Acho que essa é a parte difícil e desafiadora, porque é mexer na cultura do advogado, especialmente, que não são pessoas... naturalmente tão flexíveis, mas a gente já vem uma geração agora, os mais jovens, assim, são totalmente diferentes de lidar, já vem com essa cabeça do software, assim, lida com a máquina com muita facilidade, com os números com outra facilidade. Os advogados mais antigos, como eu, posso dizer, já tem um pouco mais de dificuldade, mas tem sido muito gratificante também que essa barreira também tem sido rompida. Dentro do escritório, a gente não tem visto resistência a essa barreira. E tem sido muito bom ver a coisa mudando, assim, sabe? Eu olho para o Xenu de hoje e olho para o Xenu de 10 anos atrás e é uma empresa totalmente diferente. É um escritório totalmente diferente. Eu vou falar o que você já disse, o óbvio aqui. Que para essa mudança, sobretudo de cultura, que eu acho que de fato é o maior desafio, a gente precisa ter
na liderança do escritório, então, começando pela diretoria, como você muito bem colocou, que desde o primeiro momento não colocaram empecilho, antes o contrário, perceberam que esse é o caminho, né? E aí aqui eu faço aqui até um elogio mesmo direto, porque quando o Xenu, a diretoria, escolheu colocar você para fazer a gestão dessa implementação, ela fez isso de uma maneira muito inteligente, porque aí é a sua gestão na implantação que leva todo o time Xenu, e aí tanto parte técnica quanto parte administrativa, né, quanto a própria controladoria, acho que todo mundo compra a ideia junto com você, porque vê o quanto você se engaja, né, na implantação dessa nova diretriz. Eu acho que todo mundo também consegue perceber a partir da sua tentativa de implementação no escritório, a importância que é trazer para o Xenu toda essa inovação e tudo mais que o LegalOps pode trazer para a gente. Então, eu acho que parte muito do perfil do escritório, começando pela diretoria, mas passa aqui, já te dando os parabéns, né? Passa muito por você, pela sua gestão, né? Na condução dessa implementação. Bem, Paola, muito obrigada por compartilhar esses valiosos insights conosco. E queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo sobre todo esse desafio que vem ainda, apesar da gente já ter entrado, né, no LegalOps, ele é uma realidade da qual a gente não consegue mais fugir, né, os desafios que ainda vêm. Qual o recado que você pode deixar para o nosso ouvinte que estão buscando entender um pouco mais sobre o LegalOps, sobretudo, né, a gente está falando aqui dessa carteira massificada, né, do contencioso estratégico de volume. Qual o recadinho que você pode deixar aí pra gente? Primeiro, agradecer pelo convite, mais uma vez, foi um prazer estar aqui, é um tema que eu gosto muito de compartilhar. Acho que primeiro é não resistir à mudança, assim, não há como você disse, é um caminho sem volta, então é estar aberto para esse novo, sabe? Acho que tem muita coisa legal sendo discutida, muita coisa bacana. Então, participar dos grupos de discussão. Tem muito grupo de discussão na internet, tem livros aí de conteúdo sobre Legal Operation. Então, tá informado e participar desses grupos de discussão. Eu também estou nas minhas redes sociais aí, estou super disponível para tocar ideia. Acho que tem boas pessoas falando sobre o tema, então é sempre bom ouvir e estar atento. Acho que também dá um pouco de filtro, porque também acho que nem tudo que se diz e todas as expectativas que estão sendo colocadas, acho que é necessário também pôr um pé no freio, cada um adaptar tudo que se está dizendo à sua própria realidade, porque a gente tem escritórios de todos os tamanhos, todos os portos, todos os níveis de investimento. Então, assim, não dá para você se comparar com o escritório gigante, que tem um potencial de investimento e um orçamento de recursos quase limitados. Então, cada um vai precisar mesmo se adaptar à sua realidade, mas comece, sabe? Comece pequeno, comece fazendo pequenas mudanças, especialmente para já ir introduzindo essa cultura. Sim. Porque eu acho que, assim, a mudança de cultura é a mais custosa e menos onerosa, ou seja, é a mais difícil de fazer e mais barata, ou seja, você não gasta tanto para fazer. Se você começar a fazer, plantar semente agora, você consegue já começar a colher frutos sem gastar dinheiro. Então, é mudar a forma de comunicação, então dá para fazer com pouco. Então, eu começaria por aí, acho que esse seria o conselho, assim, começar a ler sobre o tema e a implementar com o que dá, com o recurso que você tem. Alguma coisinha dá para fazer. Acho que é isso. Bom, então, muito obrigada, Paola, por esse bate-papo. Queria agradecer aos ouvintes que ficaram com a gente até agora. Aguardo vocês no próximo episódio. E caso você queira saber um pouco mais sobre o LegalOps, né, na condução dos processos, entre em contato com a gente.